A prevenção é o melhor método para se detectar qualquer mal-estar no corpo humano. Mas por que será que as pessoas têm um AVC, isto é, um derrame, e muitas vezes não se percebem disto? Existe um protocolo na área médica que diz que você prevenir é melhor do que remediar. Dr. Pedro Garcia Lopes, que é neurocirurgião e que tem uma vasta experiência, não só no derrame, no AVC, mas em tudo que se diz da cabeça, pois é professor da nossa Universidade Estadual de Londrina e tem uma clínica enorme de pacientes que já passaram por ele. E hoje, atualmente, você tem um serviço montado, né, doutor Pedro? Nós temos aqui na clínica, junto com os meus pupilos, né, hoje são meus sócios, mas meus pupilos, e nós montamos no Hospital do Coração um serviço para o tratamento do AVC. Porque o grande problema do AVC é o tempo. Então, o ideal é prevenir, lógico, tomar as atitudes todas para você ver se evita o AVC. E existe, por exemplo, o que a gente chama de TIA, ou AVC transitório, que o indivíduo tem, por exemplo, um formigamento no lado do corpo, e vai ao hospital, aquilo desaparece e manda ele embora para procurar um ambulatório. Muito provavelmente esse doente vai fazer um AVC, porque aquilo é o que chamam um AVC transitório. É isquêmico esses casos, né? Então, é muito importante o atendimento imediato ao paciente, é importante, se possível, prevenir, quer dizer, o que deveria haver, principalmente nesses pronto-socorro, é que você chegou um doente com isto, é a hora de chamar o neuro, é a hora de tratar, porque aí é que você consegue, numa boa parte dos casos, de evitar os AVC definitivos. Doutor Pedro, deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que ela é importantíssima. O indivíduo que tem hipertensão, isto é, que ele tem aquela pressão alta, ele é um forte candidato? A tudo. Ao AVC isquêmico e ao AVC hemorrágico. É o maior fator de risco que tem é a pressão alta. E ela é silenciosa, na grande maioria das vezes. Então a pessoa não sabe, ou se sabe, não trata. Certo? Mas a hipertensão arterial, o aumento da pressão, é o maior fator de risco que tem para o AVC. Seja ele isquêmico, seja ele hemorrágico. E pode acontecer tanto no jovem que eu digo 20, 30 anos, como também no mais idoso. O AVC é uma característica maior do pessoal mais idoso. O que costuma acontecer no indivíduo mais jovem é a chamada hemorragia meníngea por ruptura de aneurismas, isso aí. Mas existe um grupo de risco que é o AVC, chamado AVC em jovem, que pode ter várias causas predisponentes, mas que na mulher é muito constante quando ela fuma e usa anticoncepcional. Se ela ou fuma ou usa anticoncepcional, ele tem um X% de chance de ter um AVC, normal como outras pessoas. Mas se juntar as duas coisas, isso se multiplica por 5. Então, é o que provoca a maior causa do AVC em jovem e mulher, é a associação do cigarro com o anticoncepcional. O restante é maior nas pessoas mais de idade, porque aí as artérias que levam sangue para o cérebro, elas já estão alteradas. As placas que se formam na sua parede são placas que podem soltar êmbolos, soltar pedacinhos e vão obstruir os vasos intracranianos. Ela pode diminuir o fluxo de sangue para a cabeça. E isso é que pode ocasionar. E um dos fatores de risco para isso é a pressão alta. Então, a pressão alta leva de vantagem, mas que existem outros, né? Cigarro, vida sedentária, comida gordurosa, tudo isso aí. Eu sempre brinco, o álcool, mas o álcool é só quando não é o social, não é o 2 dedinhos, é o 2 dedinhos assim, né? Então, esse dá. Mas eu sempre brinco com os pacientes, eu explico, eu digo assim, quando você era novo, na sua casa, os canos de água eram de ferro. E foram trocados por cano de plástico,
porque o de ferro criava o zinabre por dentro e ia entupindo o cano. As nossas artérias vão tendo o zinabre delas e vão sendo entupidas com o tempo. Então, você tem que tentar prevenir isto, certo? Porque o AVC, na maioria das vezes, ou ele leva a óbito, ou ele provoca danos irreparáveis, sequelas que impedem o indivíduo de ter qualquer outro tipo de atividade. E quando isso ainda acontece do lado que a gente chama hemisfério dominante, além da paralisia, o indivíduo fica com uma alteração da linguagem, então não consegue Você falar. falou no hemisfério dominante. Eu não sei que hemisfério é esse, mas, em todo caso, eu vou questioná-lo. Por que a gente ouve dizer assim, olha, a lesão foi do lado esquerdo do cérebro, paralisou o lado direito, ou vice-versa? E, muitas vezes, atrapalha a fala, a locomoção. Como é que é isso? Conta isso para a gente. Bom, primeiro, para explicar o que é de um lado ou de outro. Normalmente, o hemisfério cerebral direito ou esquerdo, dali saem as fibras do chamado sistema motor. Quando ele chega ao nível do tronco cerebral, por isso que o tronco cerebral é uma estrutura mais importante que nós temos, ele cruza para o outro lado. Então, por isso que o do lado direito vai ser responsável pelo lado esquerdo. Do lado esquerdo ser responsável pelo lado direito. Então, dependendo do dano que tiver, vai impedir a marcha, vai impedir tudo isso. O canhoto tem mais privilégio que o destro? Não, isso não. O canhoto sempre é mais inteligente, tudo isso aí. Eu sou canhoto, né? Então, mas não. O que é o seguinte, é que no destro, o tal do hemisfério dominante que eu falei, é o esquerdo. O esquerdo é que manda. Então, as funções mais definidas, mais importantes, a fala, a linguagem, tudo isso, a parte psíquica está localizada nesse hemisfério dominante. Então, no destro é o lado esquerdo. No caso meu, que sou canhoto, é o lado direito. Então, essa é a única diferença quanto a isso, né? O restante a gente tem um ano de diferença, mas é só isso que tem. Agora, o AVC isquêmico, ele deixa sequela. O hemorrágico fatalmente vai a óbito? Não, também pode. Existe porque depende muito da intensidade do derrame. Às vezes tem um derrame hemorrágico pequeno, esse sobe uma sequela pequena ou qualquer coisa. Mas, em percentagem, ele é o que mais leva a óbito. E a gente coloca que o AVC isquêmico é o que mais produz sequela. Por quê? Porque as sequelas que iam haver no hemorrágico, o indivíduo morre em geral. Bom, eu vou querer fazer o seguinte agora. Eu quero que você mostre para a gente, você preparou aí para mostrar para a gente os AVCs, como é que funciona? Podemos mostrar? Agora. Mafalda, quando a gente vai falar sobre o AVC, que é o popular derrame, é muito importante a gente saber o que é isso, como que funciona. E a primeira coisa que a gente tem que mostrar é exatamente como é que é a circulação de sangue que vai para o cérebro. Porque é uma alteração dessa circulação que vai provocar o derrame. Então, a gente tem normalmente 4 artérias principais, que são as 2 carótidas, as 2 vertebrais que se juntam e formam uma basilar e que se divide, e aí formam um polígono que a gente chama. Esses aqui vão irrigar o cérebro dessa maneira. Eu dei uma parada, agora é melhor voltar. Não, ficou bom, doutor. Ficou bom. Posso continuar? Vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo, porque... Ó, essa que o senhor falou, passou lá e depois quis mostrar o outro, pode fazer normal. É que eu fui mudar, de vez em mudar aqui, eu fui mudar aqui no coisa. Mas você pode tocar normal. Mas tá bom. Tá bom, então... Faz o que o senhor quiser. Mafalda, então quando nós vamos falar sobre o AVC ou o popular derrame, a gente tem que primeiro explicar o que é isso e o que acontece. O derrame acontece quando a gente tem uma alteração da circulação cerebral. E essa circulação cerebral é feita através de 4 grandes vasos, que são as carótidas e as vertebrais, que se juntam aqui as 2 vertebrais, formam a basilar, e elas formam o que a gente chama de um polígono, que é uma comunicação entre esses vasos, e que muitas vezes isso ajuda quando tem algum problema em um, o outro ajudar a circular sangue. E aqui é a região mais importante que nós temos e que, quando se vê
nesta outra imagem, aí nós vemos já, então, o cérebro todo com esse fluxo todo que eu falei. Aqui são onde chegam as carótidas. Aqui são as vertebrais e a basilar. E aqui, os vasos importantes que acontecem de ficar alterados no derrame. Ou a artéria cerebral média, que irriga uma área muito importante aqui do cérebro, ou a artéria chamada cerebral anterior, que irriga essa parte anterior, e aqui atrás, ao nível do tronco cerebral, que é uma das estruturas mais importantes, se não a mais importante, porque é ela que comunica tudo o que acontece, tudo o que chega ou sai do cérebro, ela que comunica com o restante do organismo através da medula. Então, essa irrigação, ela é indispensável. E você tem, logicamente, conforme os vasos vão sendo divididos, um calibre menor. Certo? Então, quando você tem um problema de uma obstrução, aqui tem um exemplo, um tipo de obstrução, aqui seria aquela artéria cerebral média que eu falei. Vocês veem essa área escura, significa que ela ficou sem circulação. Então, ele perde a função, é o chamado AVC isquêmico, ou derrame por falta de circulação. Já quando você tem o chamado AVC hemorrágico, isso acontece por um extravasamento de sangue através da parede do vaso. E aí vocês têm o chamado AVCH, o AVC hemorrágico, que é extremamente grave em relação aos outros. Aqui, só um esquema mais grosseiro, mas que dá para mostrar bem, como que ocorre o AVC isquêmico? Ocorre quando você tem uma diminuição de fluxo de sangue, seja por um entupimento próprio aqui da artéria, são chamadas placas, como por uma embolização. Ou seja, êmbolos são pequenos fragmentos de gordura, de coisas que saem ou das artérias carótidas ao nível do pescoço ou do coração, quando o indivíduo tem uma cardiopatia e que solta pequenos êmbolos e que vão fazendo AVC de repetição. O segundo tipo, que é o hemorrágico, então você vê, é como se tivesse um extravasamento aqui pela parede do vaso. Não é um aneurisma, não é uma coisa que rompe ou nada, não. Ele atravessa os vasos e isso normalmente acontece numa estrutura chamada região tálamo-estriada, que é uma área profunda do cérebro que tem várias arteríolas. Então, quando isso acontece, o sangue sai ali, e ali é onde passa, em princípio, toda a fibra que vai levar força para os membros, para toda a coisa. Então, uma lesão naquele nível provoca uma paralisia, uma hemiplegia, que a gente chama, que pode atingir, na maioria das vezes atinge, todo um hemicorpo. E são às vezes bastante graves. Quando a gente tem isso, para fazer um diagnóstico diferencial, porque é muito importante eu saber se foi isto ou se foi isto. A gente vai ver quando falar sobre tratamento, que é um tratamento totalmente diferente, e eu preciso desse diagnóstico. O primeiro exame que a gente faz é uma tomografia. Então, a tomografia só para um esclarecimento, o branco aqui é o osso, né? O cinzento é o cérebro, o preto é o líquido da espinha. E você vê essa área extremamente preta. Aqui é o AVC chamado isquêmico, é o derrame isquêmico, por obstrução daquela artéria cerebral média que eu falei, que é a irrigação. Lembra-se que a cerebral média vinha aqui, a cerebral anterior vinha aqui. Então, isto aqui é um AVC agudo, grave, é um dos que mais dá problema, que às vezes a gente tem que submeter até o paciente a uma cirurgia. Feito isto, nós podemos partir para um tratamento como o AVC isquêmico. Agora, se você faz uma tomografia, que já, de novo aqui, o osso, o cérebro, o líquido da espinha, e você, esse branco, isso aqui é sangue. Então é naquela região que eu falei para você. Ele sangra aqui, ele pode ir para lá, para cá e tal, mas o local básico de sangramento aqui. Esse é o chamado AVCH, que é outro tipo de tratamento. E que isso aqui, então, pode acontecer de que o indivíduo ir a óbito imediato, coisa, são os quadros que temos uma gravidade maior com relação à sobrevivência sobre a vida.
Doutor Pedro, e qual é o tratamento, qual é a conduta que tem o médico a fazer e a família a obedecer? Bom, a coisa mais importante, se possível, é a prevenção. Isso é o que a gente comentou. Tá? Então, quando a gente tem os AVC transitórios, ou tem alguma ameaça, ou ele tem alguma coisa predisponente, podemos usar substâncias que são profiláticas, quer dizer, que tentam evitar a formação dessas placas de soita. E o mais comum de todas é a aspirina, o AS. Certo? Então, nós medicamos o indivíduo quando precisa, não é aleatório, não é todo mundo que vai tomar. A gente vê quem que precisa e a gente utiliza a aspirina numa dose razoável para que você tenha. Mesma coisa para o coração e para a cabeça. Tá? Isso seria, e você controlar a pressão, é o mais importante de todos, é a pressão. Ter controle de pressão, o uso do AS, fazer com que a pessoa tenha uma vida que não seja sedentária, é outra das coisas que é uma atividade, e você faz a prevenção. Agora, aconteceu o AVC. Se for o AVC transitório isquêmico, conforme você mostrou, mostrei, você tem que encaminhar isso rapidamente para o neurologista para tomar uma atitude. Qual é ela? No AVC isquêmico transitório, tomar as medidas para ver se evita o AVC definitivo. Uma perguntinha. Tem algum caráter genético? Predisposição hereditária? Existem algumas doenças vasculares, então não é só cerebral. São doenças dos vasos, que têm alguma tendência familiar, histórico mais genético. Então, são famílias que os membros da família têm infarto de coração jovem, rápido. Então, você tem 1, 2... No AVC, ele é menos. Até pelo tipo de distribuição de circulação e tudo isso aí. Tá? Mas tem também. Então, quando existe uma tendência familiar a uma alteração, a uma doença vascular, tem que tomar mais cuidado. Estar fazendo um tratamento para dor numa sala dessa, doutora Catila, está no paraíso, né? Com certeza, Mafalda. Acho que o ambiente contribui com a terapia, não é? E o tratamento da dor é algo super importante, né, Mafalda? Visto que incomoda, limita a vida do paciente, não é? E a Clínica Pio está trazendo o laser para o tratamento da dor. Esse tratamento laser é um tratamento para qualquer dor do corpo? Para qualquer dor, Mafalda. Ele serve para tratamentos de dores osteoarticulares, tipo artroses, artrite, para tratamento de feridas, úlceras. Verdade. Ele acelera o processo de cicatrização, tem efeito anti-inflamatório, né? Então, efeito sobre a dor serve para tratamento de dor em geral. E ele tem essa indicação, mas tem alguma contraindicação? Tem, Mafalda. Pacientes grávidas, pacientes com portadores de marca-passo, feridas hemorrágicas e neoplasias, né? Alguns cânceres. Então, são contraindicados. E esse tratamento é um protocolo, número de vezes que vai ser feita a aplicação no paciente, é indicado de acordo com o que é preciso ou até desaparecer a dor. Como é que funciona, doutora Catila? Então, o tratamento é sempre personalizado, de acordo com a patologia do paciente e a evolução, né, do tratamento. Ele é realizado em torno de 1 a 2 vezes por semana, é indolor, não invasivo, é bem tranquilo de ser feito. Mas é sempre personalizado, é feita uma avaliação com o paciente e aí o aparelho fornece protocolos de tratamento. E esse protocolo vai nos fornecer o número de sessões e o tempo de aplicação. Então não é o que você quer. O aparelho já diz.
Já, o aparelho é super eficiente. Que é esse aparelhinho aí? Esse equipamento aqui. Então, para patologias traumatológicas, patologias reumáticas e também para dermatologia. Também? Também para pele, para acne, para rugas. Também tem essa função. Vamos chamar o povo para vir tirar as ruguinhas. Vamos correndo. Agora, você tem que usar um protetor de olhos, o paciente também, como é que é? Tem, Mafalda, é super importante porque o laser ele pode provocar lesão em retina. Então o paciente é devidamente protegido com óculos e nós profissionais também utilizamos um óculos de proteção para que não incida o raio, né, acidentalmente sobre a retina do paciente nem a nossa. E o que é o campo eletromagnético 200 Gauss? Para mim isso aqui é grego. É grego. Mas é uma terapia também bastante bacana. É não invasiva. Para dor também? Para dor, super indicado para dor. Também patologias ortopédicas, para acelerar processos de fratura, de consolidação de fratura. Também é usado na artrose, na artrite, processos reumáticos. Mas dor de modo geral, uma falda aguda ou crônica, ele é bastante eficiente. Também indolor, não invasivo, sem efeitos colaterais e bastante eficaz. Também tem contraindicação? Pacientes grávidas sobre a região ventral e pacientes portadores de marca-passo, então área cardíaca, e também alguns tumores, né, e área de tireoide. Mas é um tratamento bastante seguro. É dolor ou indolor? Indolor, completamente indolor. A gente fala em campo eletromagnético, a pessoa imagina que vai levar choque. Eu pensei nisso já. Não sente absolutamente nada, é bastante tranquilo. O paciente se põe na posição e você liga a máquina, é isso? Isso, o equipamento é posicionado sobre a região a ser tratada. Então, se é um ombro, você vai posicionar os eletrodos sobre o ombro. Se é punho, existe um eletrodo especial que vai envolver a região do punho. O paciente fica bem confortável, sentado e executa isso em 30 minutos. É bem simples. Essa paciente que você está tratando aqui do ombro, da dor do ombro dela, ela passa também pelo campo eletromagnético 200 graus? Sim, nós complementamos o tratamento dela com o campo e temos ótimos resultados. Agora, pode só fazer o laser ou só fazer o campo magnético? Pode, tudo vai depender de uma avaliação do paciente, da patologia e da condição desse paciente, a dor que ele está apresentando. Sempre uma combinação de terapias é melhor, mas pode ser feito isolado. Agora nós vamos cortar teu cabelo, vamos respeitar o comprimento, vamos tirar só as pontas. Vamos repicar teu cabelo é fino, mas nós vamos dar volume no teu cabelo, tá? Dilson, feita a maquiagem, feita a tintura do cabelo, feito os cachos, mas o cabelo dela é muito fino, pouquinho em quantidade, e aí você vai ter que usar outra técnica para poder deixar os cachos como ela queria.
Mas, de qualquer forma, ficou lindo e maravilhoso, Dilson. Bom, nós tentamos fazer o que ela queria. Fizemos a cor, fizemos o pé e a mão, fizemos o corte, fizemos os cachos. E agora vamos ver se ela gostou. Você amou? Bom, eu vou pedir para você levantar, porque o Dilson tem uma surpresa ainda para você. Dilson, isso daqui... Você ganhou a roupa. Da Bela Dona. E agora você vai ganhar um sapato da Linda Mulher. Obrigada. Tá? Uma cortesia da Linda Mulher para concluir, tá? O trabalho. Deus te abençoe. Você é linda, viu? Olha, a gente quer dizer para você que sucesso na vida, tá? Muito obrigada. Estou muito agradecida por essa oportunidade maravilhosa que eu espero tanto tempo. Eu vejo, mas não consigo ter. Hoje... Realizou o sonho. Hoje eu realizei meu grande sonho. Aprender a viver melhor, aprender a se recuperar, aprender a se insertar na família, na sociedade, com os amigos. É a proposta do Gran Vitória, uma clínica de recuperação de alcoolistas e drogados, que tem aqui na sua direção uma equipe multidisciplinar de médicos, psicólogos, professores de educação física. Mas eu bato um papo agora com o Dr. Júpiter Vilós Silveira, que é médico endocrinologista e homeopata, que abraçou essa causa para recuperar drogados. Dr. Júpiter, como é que chega o drogado aqui na clínica? Ele chega totalmente perdido, chega fora da realidade. Na realidade, ele chega na paranoia, na noia, por isso que eles são chamados de noiados. Ele vem enxergando elefante branco, ele vem sentindo-se perseguido por cães, por traficantes, ele vem no meio de um tiroteio, ele se sente agredido de todas as formas, e ele vem em situação física, emocional, e espiritual deplorável. Ele chega aqui geralmente contido, depois que a família autoriza, ele chega aqui involuntariamente. Porque quem está no crack não procura ajuda voluntariamente. A lei já está muito bem estabelecida no Brasil para o internamento involuntário, desde que a família autorize. E aí nós temos 3 dias para comunicar às autoridades desse evento. E esse rapaz entra aqui e durante 6 meses ele procura rever tudo o que ele vinha fazendo e se recuperar num tratamento comandado por uma equipe, como você falou, multidisciplinar. Você tinha falado para mim num termo adicto. O que é esse termo adicto? Adicto é escravo de. Ele se torna escravo do álcool ou das drogas, né? Eles geralmente começam com a cervejinha, com o uísque, com a cachaça. Depois eles evoluem para a maconha
E aí é importante que se diga que a maconha não faz mal, faz. A maconha é a chave que abre a porta para esse mundo. Ela abre uma fechadura de um portal, depois ele vai rapidamente para a cocaína e quando acaba o dinheiro, ele termina no crack. E no crack ele fica preso, ele fica escravo, alguns deles na primeira dose. E depois ele perde, ele não tem mais vontade. Ninguém sai sozinho desse mundo das drogas. Ele precisa de auxílio. E o auxílio tem que ser competente. Não adianta querer auxiliar com a proposta de redução de danos que existe nas ruas, que é bem intencionada, mas o resultado é zero. Não adianta internar por 30 dias e trocar uma droga por 4 medicamentos tarja preta. Não estou ofendendo ninguém, eu estou dizendo a realidade que eu vivi com meu filho. O resultado é zero. A estatística é de 3% de recuperação. E as comunidades terapêuticas e as clínicas de internamento involuntário têm resultados muito melhores. Porque nos Estados Unidos esse programa começou com 2 anos, baixou para 1 ano, baixou para 9 meses, hoje varia entre 6 meses e 9 meses. É o tempo de rever a sua vida, de abrir a consciência e de descobrir a alegria de viver, mas fundamentado num trabalho que começa às 7 da manhã e termina às 9 horas da noite. Ele não vem aqui para ficar depositado, aqui não é depósito de jovem, não vem aqui para puxar enxada, não vem aqui para se esconder em algum lugar fazendo alguma laborterapia ou passatempo. Ele não vem aqui passar tempo. Ele vem aqui para aprender a se olhar no espelho. Aqui ele vai ter atividade o dia todo, porque tem academia. Essa enfermaria, ela funciona como? O indivíduo chega aqui meio chapadão, e aí o médico e tem enfermeira que cuida? Exato. A enfermaria é para as primeiras 48 horas, porque ele vem tão agitado que às vezes ele procura bater com a cabeça na parede, ele procura se enforcar com o lençol, o desespero dele é tão grande porque ele está na noia, ele está na paranoia da droga, ele está enxergando coisas ilusórias. Então ele tem que ficar contido 48 horas para desintoxicar. E nós usamos somente indutor de sono, nós não o impregnamos com outras drogas. Eu uso apenas um indutor de sono para ele passar a primeira noite e a segunda noite. A partir daí ele é retirado do isolamento e ele vem para o convívio da família. E aí ele começa um novo caminhar, uma nova vida para ele. Um dos pontos altos nossos é a atividade física, é a academia, é o futebol e a natação. E o tatame, onde ele vai fazer artes marciais. Então a atividade física alta libera hormônios, libera endorfinas, né, que vão permitir que ele se recupere fisicamente e pelas endorfinas, pelo hormônio de crescimento, ele se recupera emocionalmente. É fundamental que ele participe da atividade física, é evidente que orientado por um profissional competente. E aqui essa equipe é multidisciplinar. Você tem o quê? Veja bem, nós usamos o psiquiatra aqui porque se o jovem usuário de droga for um psicopata, não é para nós. Então o psiquiatra vai me dizer se ele é um psicopata, se ele além de ser um adicto, ele tem uma comorbidade, que nós chamamos, ele é um psicopata, nós chamamos a família e encaminhamos para uma clínica psiquiátrica. Porque essa doença nova, que se chama droga-adição, é um mundo novo, mas esses jovens não são psicopatas, eles são usuários de drogas. E eles não podem ser encarados como psicopatas e tratados com a medicação para a esquizofrenia, por exemplo, porque o resultado será muito ruim. Eles, na realidade, eles são muito inteligentes,
são muito ativos, foram crianças hiperativas, crianças inteligentes, crianças contestadoras. Mas e por que chega nesse estágio? Porque a proposta educacional que eles receberam da escola, da sociedade, da mãe, da família, não foi adequada para o nível de inteligência e de irritabilidade e de questionamentos que esse espírito tinha. Eles são especiais, eles são jovens especiais, eles podem se transformar em fora da lei, como eles podem se transformar em gênios do bem. Todos eles são músicos, todos eles têm dons, têm um caráter muito bonito. Eles são pessoas extremamente agradáveis, extremamente inteligentes, que quando entram em desequilíbrio, eles podem se transformar em quase que psicopatas. A família tem que ser tratada? No nosso contrato tem uma exigência, que a família se trate. Porque quando ele sair daqui 6 meses daqui e ele encontrar a família ainda doente, ele recai. Porque a família adoece numa doença que se chama codependência. A mãe, principalmente, fica tão doente que ela faz tudo por aquele filho, inclusive comprar droga para que ele não saia de casa. Para que ele fique usando droga dentro do apartamento, dentro do quarto dele. Então essa doença que a mãe cultua, que a mãe não se dá conta e ela fica alimentando, ela precisa ser tratada nesses 6 meses com os nossos terapeutas ou com aqueles que ela confie. Mas ela tem que se preparar para recebê-lo 6 meses depois. Ele vai sair daqui outro homem e ela tem que ser outra mãe. Não a mesma mãe doente e codependente, porque senão a recaída será de 100%. Doutor Júpiter, por que a coisa evoluiu de uma tal maneira? Porque lá atrás, nos idos de 1980, 70, por aí, ouvia-se falar, mas era no alcoolismo. Depois, a droga que mais era comum era a tal da maconha. E ela foi não crescendo, e hoje é o tal do crack. Por que isso evoluiu de uma tal maneira que está meio incontrolável? Porque a América do Sul é a produtora da cocaína. Os países que produzem cocaína e têm as fronteiras brasileiras abertas. Nós temos um país continental que é impossível segurar a fronteira e os presidentes os cocaleiros têm partido político que se chama cocaleiro. E tem presidente dos nossos vizinhos que se elegem exatamente pelos cocaleiros. E o Brasil é o caminho da droga para a Europa. É a rota da droga para a Europa. E o que sobra da cocaína, aquela pasta que sobra, dependendo do solvente, pega nomes diferentes e é extremamente barato, porque é o resíduo da coca, né? E por ser barato, o jovem tem acesso. Eles com R$10 fazem uma festa. E a partir daí ele precisa mais. Como ele não tem mais 10, ele não tem mais 20, ele vende o tênis. Ele vende o boné, o relógio, ele vende. Quando acaba tudo, ele rouba. Você havia me falado, olha, num bate-papo aqui, de bastidor, mas que eu vou tocar nesse assunto agora. Você me confidenciou algumas coisas e eu acho que por dever, porque o nosso objetivo é mostrar que tudo pode ser mudado para uma vida melhor. Essa é a grande verdade. E você havia me dito que você tem feito palestras aqui no Brasil inteiro e que um dado que foi dado estatístico dos caminhoneiros, que eles saem daqui, vou dar um exemplo, de Londrina para Salvador, roda aí 2.000 quilômetros na base do crack. Isso é fato? Isso é uma verdade. Isso foi confirmado quando eu fiz uma palestra em Belo Horizonte há um mês atrás. Então, hoje no Brasil, o rebite caiu de moda. Hoje é o crack. Outro dia nós tivemos também aqui em Londrina um policial que confirmou isso aí, inclusive deu detalhes de como que são os postos, que eles já estão mapeando os postos
de combustíveis, onde só para caminhoneiro. E ali tem uns jovens que encostam com uma motinho e jogam um papelote e recebe outro. Recebe o dinheiro, joga o papelote de crack. E o caminhoneiro não para, né? Um dos donos de uma empresa falou para mim que já botou para fora mais de 10 quando ele descobriu que eram usuários de crack. Porque esses acidentes que estão ocorrendo, perdeu o freio, não viu a curva, bateu de frente um caminhão com ônibus e etc, etc, parece que essa dura realidade está sendo, o responsável por tudo isso é o crack. O resultado quando sai daqui? Então, antes de nós termos essa dificuldade que tivemos aí com as autoridades, nós estávamos, alguém já disse que sorte de principiante, mas aqueles que fecharam os 6 meses, estavam 80% deles limpos. Esse número não existe. A gente não pode dizer esse número sem provar. Então nós estamos atrás de nos levantarmos, de fazermos toda essa estatística de novo e irmos atrás dessa percentagem aí, que parece até uma utopia. Porque quando você vai estudar a fundo, no mundo os números são muito abaixo disso aí. A última coisa que eu queria falar para você é de uma das minhas paixões, que é a homeopatia. Eu acho que a homeopatia é a melhor proposta para a doença mental, né? E eu falo isso por resultado, eu não falo isso por teoria, porque eu li num livrinho, não. Eu falo isso por resultado. A homeopatia é a medicina da alma. E o adicto é um doente da alma. Nós temos que tratá-lo, as dificuldades, as carências, a dor da sua alma, para provocar a cura de dentro para fora. De outra maneira, impondo, tentando fazer cercear daqui ou dali, nós não temos resultados. Por isso a grande vitória? Pois é uma vitória. E nós temos alguns resultados de jovens que já foram embora, já casaram, e mandam um e-mail, mandam cartas. Eu recebi cartas de apoio de gente de longe, quando a clínica passou pelas dificuldades que passamos, que alimentam essa utopia que nós estamos aqui e aquece muito o meu coração. Aconteceu no Museu Histórico de Londrina, nas comemorações praticamente do 42º aniversário do museu, a exposição Arte e Impressionismo dos alunos do Colégio Aplicação da UEL. E a gente está aqui com a diretora Marta e a professora Patrícia, e a gente quer saber como é que aconteceu essa exposição. Como é que foi a valorização dos alunos? Professora Marta, você que é a diretora do colégio, como é que vocês trabalharam esse aspecto? Então, esse projeto, na verdade, ele iniciou através de uma tentativa de experienciar, através desse dia a dia da escola, a possibilidade da escola que temos e a escola que queremos. Conversando com a professora Patrícia, a professora vinha fazendo um trabalho interessante na área de artes, né, e aí ela começou a desenvolver toda essa parte teórica de releituras da arte e impressionismo. E aí o que aconteceu? Nós, enquanto direção, vice-direção, nós tentamos trabalhar no sentido do apoio, né, para que ela pudesse realmente, através do trabalho com os alunos, vivenciar essa experiência da arte, até como ela bem coloca, até no sentido da arte-terapia. Então foi um trabalho que durou alguns meses, começou isso daí no primeiro semestre, se culminou, né, no sentido a partir de 12 telas, feita com os alunos dos 8º e 9º anos, para fazer a releitura, né, dessa questão do impressionismo. Então todos participaram, houve interação dos alunos, todos tiveram, né, a sua experiência através dessa construção da tela, né, que para nós, enquanto profissionais comprometidos com a educação voltada para a humanização, para a formação do caráter, das relações sociais, para nós esse que foi o presente que ganhamos esse ano de 2011, né, nesse sentido de ver esse projeto. E aí vocês tiveram alunos que se revelaram?
Com certeza, até eles mesmos, né, se surpreenderam com os resultados, né, falas ouvidas no cotidiano desses momentos. Nossa, não esperava que eu poderia fazer tanta coisa bonita assim, né, e até alguns, a partir desse projeto, conversaram com a professora no sentido de até dar continuidade a isso, né, no sentido de até tentar ir para essa área da arte, fazer trabalhos nesse sentido de valorização a este momento, né, da expressão, da subjetividade, que é um ponto importante. Professora Patrícia, isso acontece num momento de reflexão, de reformulação na própria área da educação, você convivendo com esses alunos? Com certeza. Tirar os alunos fora da sala de aula traz para eles novas experiências. Eu vi alunos que, de repente, na parte teórica, dentro da sala, que não se empenhavam tanto como eles vivenciarem essa experiência. E como eu sempre falo para os alunos e para a própria direção para a escola, a arte ela é muito maior do que está no livro. Ela é terapêutica, ela é capaz de virar, de nutrir a nossa alma também, não só a parte visual, a parte concreta, mas uma parte muito mais subjetiva que muitas vezes na educação a gente deixa passar nos alunos, né? E ela é extremamente importante para a vida, né? Essas telas gigantes, posso falar assim, elas foram feitas dentro ou fora? Fora. Nós saímos fora da sala de aula, montamos um ateliê num corredor, mas num corredor que incidia muita luz, porque o impressionismo foi quando, no caso, nós escolhemos Monet para trabalhar, ele saiu do ateliê, foi ao ar livre e trabalhava a luz do sol. No trabalho dele ali, a gente também pôde vivenciar mais ou menos o que ele vivia na época. E como é que era a participação dos alunos? Eu me surpreendi muito, porque eles perdiam o intervalo, na hora do recreio eles não tinham, iam lá me ajudar, eles chegavam armados de pincéis, de paninho, traziam um avental, eles, não só eles, mas eles uniam a família também gostava de saber, nos procuraram para perguntar do trabalho, para elogiar a participação do filho, então foi um trabalho integrado, na verdade, foi lindo. E vocês fizeram também, transferiram essa pintura para o muro da escola? Foi, mas aí no muro da escola a gente escolheu Romero Brito como inspiração, porque Romero Brito foi um artista brasileiro que teve uma infância pobre, a gente sabe um pouco da história dele, então, e muito colorido. Então o Monet vai ficar dentro da escola, porque a gente sabe que a cor ela pode acalmar, então ali a gente buscou uma harmonia dentro da escola. Fora a gente já queria uma coisa muito alegre, então por isso foi escolhido o Romero Brito. Então nós pintamos, contamos uma história, na verdade, baseado na forma do Romero Brito desenhar. Professora, teve algum aluno que em algum momento ele se destacou mais no projeto? Sim, tiveram não só um, foram vários. Alguns alunos a gente descobriu o talento dele, às vezes teve um aluno que nem sabia o quanto fazia, outros faziam e se saíram muito. Por exemplo, no muro, foi um menino que desenhou praticamente tudo e foi um sucesso. Eu estou com 4 alunos do Colégio Aplicação da UEL, os alunos que participaram efetivamente desta exposição arte, com muita arte, porque vocês, os 4 que estão aqui comigo, tiveram muita arte aqui nesses painéis que estão aqui sendo mostrados aqui no Museu Histórico de Londrina. Você é a? Maria Stephanie. Maria Stephanie, que série você está? 8º ano C. E como é que foi essa participação? Foi uma experiência nova, que a gente pôde sair da sala para pintar, foi diferente. A gente aprendeu muita coisa, como os quadros, como se faz o impressionismo e... Valeu! Né? E você é a? Letícia Pérez. Letícia, qual foi o resultado que você teve? Você, Letícia, participando dessa aula ao ar livre, o impressionismo, essa arte que foi tirada da teoria e colocada em prática. Eu achei que não ia ficar muito bom, assim, porque ficou meio esquisito. Aí começou a ficar bonito, assim. Aí a gente fazia todo dia, assim, um pouco. A gente saía da sala e ia ajudar a professora. Eu achei legal, assim. E você, como é que foi pegar no pincel? Foi uma coisa boa, assim. A gente pôde fazer uma coisa diferente do que muitas vezes a gente faz na sala. E a gente pôde sair, pintar os quadros, tudo, até pintar o muro. Pintar o muro também, você botou a mão na massa?
Eu desenhei lá tudo. Você desenhou? Desenhei. Que legal. Parabéns, querido. Quantos anos você tem? Eu tenho 13 anos. E você está em qual série? 8º ano A. 8º ano A. E agora, fala a verdade. Quando teu pai e tua mãe viram, eles acreditaram que foi você? Ah, sim, eles acreditaram, porque... Mas ficaram surpresos? Ficaram. Você sabia que você tinha esse talento? Ah, assim, não sabia, assim, que tinha muito talento, assim. Como é que foi a participação sua nesse projeto de arte e impressionismo? Ah, foi muito boa. Tipo assim, a professora nos ajudou a melhor. A primeira vez, assim, que nem ela falou, eu olhei assim e falei assim, vai ficar estranho, vai ficar feio. Daí nós, como a professora disse, perdemos o intervalo, as aulas, algumas aulas o professor deixava nós sair e para ajudar a professora. Daí foi começando a ficar bonito, bom, legal. Houve uma integração entre você e os seus colegas? Eu não sei te responder. Porque... Não, como vocês ficaram mais amigos? Nós começamos a conhecer mais eles, porque antes eu não conhecia quase ninguém dentro da sala. Daí depois que teve esse trabalho aí, eu comecei a conhecer eles melhores, saber algumas pessoas como elas são, que nem o Gustavo, ele pôde desenhar tudo. Fortificou a amizade? Fortificou, muito. Que nota vocês dariam para a escola, para o colégio, para a direção, para os professores? Falem alto, por favor. Que nota? 10. Era isso que eu queria ouvir.